Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar hoje sobre André. É isso mesmo, André, um dos 12 discípulos de Jesus. Interessante é que André, dos quatro mais famosos, ele é o menos falado, o menos famoso, podemos dizer assim, né? Que era Pedro, João, Tiago e André. E André, irmão de Pedro, era praticamente o menos falado desses quatro. E um dos menos famosos dos 12 discípulos. Não chega a ser o menos famoso, porque ainda tem muita gente ainda, que a Bíblia quase não fala, mas André também não está naquele top lá de Pedro, de João, de Tiago. Mas a história de André é uma história muito interessante. André era irmão de Pedro. E o primeiro discípulo, os dois primeiros discípulos a seguirem Jesus foi João e André. Então, praticamente, os primeiros discípulos que seguiram Jesus, André estava lá. Praticamente foi o primeiro. E a história dele é muito interessante, porque todas as pessoas que queriam chegar a Jesus tinham que passar primeiramente por quem? Por André. André levou Pedro. Foi por causa de André que Pedro começou a seguir Jesus. Foi por causa de André que conseguiu achar o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Naquela história dos gregos que queriam conversar com Jesus, queriam chegar perto de Jesus, os gregos foram falar com Filipe. Mas o que Filipe fez? Não, vou levar vocês para André. Porque praticamente André era aquele que levava as pessoas, aquele porta-voz, aquela pessoa, aquele evangelista nato, que levava a pessoa a Cristo. Então tudo tinha que passar por André. Qualquer pessoa que tivesse que chegar a Jesus tinha que passar primeiramente por André. Então André não era um qualquer um, não, no ministério de Jesus. André era uma pessoa muito importante. Mas diferentemente de Pedro, de João, André não era tão famoso assim. Tu via Tiago, João, Pedro, todo mundo brigando por causa de poder, todo mundo brigando para ver quem era o maior dos discípulos, mas André não estava no meio dessa briga, não. André só queria trazer as pessoas a Cristo. Essa era a missão de André, e ele fazia isso com muito amor. Trazer as pessoas a Cristo. André é aquele discípulo, é aquele crente que fica nos bastidores, lá nos bastidores da igreja. Aquele crente talvez que fica lá na porta, lá na recepção, recebendo as pessoas. André é um evangelista nato, que sempre leva as pessoas a Cristo. Sempre leva as pessoas a Jesus. E o que precisa hoje em dia muito nas igrejas são pessoas como André. São discípulos como André, são crentes como André, que se preocupam com almas, que não se preocupam com status, com poder, com fama, mas se preocupam em ganhar almas. Que nós possamos ser como André, ganhadores de almas. Que traga as pessoas para Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas não aceitam Jesus por causa de nenhuma conferência, nenhum culto especial, nenhum culto de quebra de maldição, nenhum evento especial numa igreja que possa atrair algum evento jovem da mocidade, nada disso. Às vezes a pessoa aceita Jesus por causa do seu amigo André, daquele seu amigo que ficou dias, meses, anos lutando para a pessoa aceitar Jesus. E um dia conseguiu levar o seu amigo para a igreja. E graças ao exemplo do seu amigo, essa pessoa aceita Jesus. Muitas das vezes não é o que você fala, não é o que você prega, mas é a sua vida, o que você vive.
É a sua vida de André que faz as pessoas aceitarem a Cristo. Então, que nós possamos ser como André, que possamos trazer os milagres para dentro da igreja, como André trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos, graças que ele levou um menino, que possamos trazer pessoas como Pedro. Imagina se não fosse André na vida de Pedro. Tem igrejas que precisam de Pedro, mas que os Pedros possam entrar nas igrejas, precisam ter Andrés que levem esses Pedros. E todo o fruto do ministério de Pedro também é fruto do ministério de André. Porque se não fosse André, não existiria Pedro. Então que nós possamos ser Andrés nas igrejas. Possamos ganhar almas, trazer pessoas a Cristo, trazer pessoas às igrejas. Porque o que precisa hoje em dia é ganhar almas. É diminuir as almas que o diabo está laçando, que o diabo está tragando para o inferno. Nós devemos despovoar o inferno. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser mais Andrés. Amém? Que possamos seguir esse exemplo do discípulo chamado André, um evangelista nato, que não brigava por posição, não brigava por status, só se importava em ganhar almas.